E a gente ainda em Brasília, agora falando sobre o outro poder, o presidente Lula decidindo não sancionar o projeto aprovado pelo Congresso, que aumentaria o número de deputados de 513 para 531. O impacto financeiro para custear mais vagas está estimado em 65 milhões de reais. O André Anelli chega de volta aqui no 3 em 1 trazendo o motivo. Por qual razão o presidente estaria disposto a vetar este aumento do número de deputados? André Anelli, bem-vindo novamente. Sim, Kobayashi, seria para não aumentar ainda mais o desgaste, para não diminuir a popularidade do governo federal. O presidente Lula não deve, então, sancionar essa medida que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, mais 18 deputados em 7 estados, atendendo a uma indicação, a uma provocação do Supremo Tribunal Federal, o STF, por conta de uma ação apresentada pelo estado do Pará, mas essa determinação do Supremo Tribunal Federal, a gente sempre relembra aqui, não dizia exatamente para que aumentasse o número de deputados, e sim para que redistribuísse, seria uma possibilidade, as atuais 513 vagas. O Congresso Nacional acabou decidindo por aumentar em 18 cadeiras o número lá na Câmara dos Deputados. E é uma medida muito impopular, é uma medida que, de acordo com dados do Datafolha, 76%, ou seja, mais de 3/4 da população são contrários a essa medida, que representa, como você disse, né, Kobayashi, um aumento dos gastos públicos na ordem de 65 milhões de reais por ano para a Câmara dos Deputados. E por conta, então, dessa reação da população, pelo fato da maioria da população ser contrária a esse aumento devido ao aumento de gastos, o presidente Lula, que tem até o dia 16 de julho para sancionar essa medida que saiu aqui do Congresso Nacional, não vai fazê-lo. E quando passar esse prazo, então, caberá ao presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, fazer então a promulgação dessa medida. E Davi Alcolumbre, inclusive agora há pouco, viu, Kobayashi, você também que está assistindo aqui ao 3 em 1 da Jovem Pan, na chegada aqui ao Congresso Nacional, para a sessão que acontece nesse momento, Davi Alcolumbre foi questionado em relação então a essa decisão de colocar em prática a medida que aumenta o número de deputados. E ele afirmou que se o presidente Lula não o fizer, ele vai fazer. Por exemplo, se a medida chegar na mesa dele às 10 da manhã, às 10 e 1, então, vai haver a promulgação, portanto, Davi Alcolumbre garantindo que será imediata por parte do Congresso Nacional. Ele que pessoalmente também votou favoravelmente a essa medida, deixou a presidência quando estava acontecendo a votação a respeito desse tema, justamente para que pudesse votar, e assim garantiu o número de 41 parlamentares. Era o número mínimo para que houvesse a aprovação. Esse número foi atingido exatamente no número mínimo com o voto de Davi Alcolumbre, ele já sabendo então que a votação seria apertada, e agora existe essa resistência por parte do governo federal de sancionar então essa medida. Isso não vai acontecer, mas não vai adiantar nada, porque ficará nas mãos de Davi Alcolumbre, favorável à medida, fazer então a promulgação no sentido de garantir com que a partir de 2026 a Câmara dos Deputados tenha, ao invés dos 513 deputados, agora 531. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo diretamente de Brasília. Por aqui eu já quero ouvir dos nossos analistas as suas avaliações. Vamos lá, Alan Gani. O que está motivando o presidente a vetar esse projeto? É compromisso com o corte de despesa? É a opinião pública? É retaliação ali em relação ao Congresso envolvendo o IOF? Fala aí, Alan Gani. Basicamente, opinião pública. É um projeto que acho que 100% da opinião pública é contrário a esse aumento do número de parlamentares. Não faz o menor sentido a gente falando de diminuição de gasto, e aí vai lá o Congresso, vai absolutamente na contramão. E eu vou concordar com uma crítica que o Piperno sempre traz no programa, que é o Congresso muitas vezes cobrando o governo por corte de gasto, está certo em cobrar, mas me dá uma dessa, vai lá e vai em sentido contrário. Então, o presidente Lula está correto em vetar. Agora, se derrubarem o veto dele, aí o ônus fica para o Congresso Nacional, e na próxima eleição a gente presta atenção em quem que é a favor de aumento de gasto público e quem que é contra.